Olá, essa daqui é a nossa terceira aula da disciplina de estágio supervisionado em ensino de geografia. Nessa aula, a nossa ideia é discutir um pouquinho a relação entre a geografia escolar e a acadêmica, que a gente vai considerar aqui como dois campos no interior do pensamento geográfico. E o nosso objetivo nessa aula é entender como dialogam esses dois campos para pensar um pouco as nossas dinâmicas de formação de professores e as nossas dinâmicas vinculadas ao estágio supervisionado. Acho que um ponto de partida fundamental para essa aula é que a gente volte a uma pergunta que é uma pergunta que nos coloca a questão de qual era a função da geografia quando ela aparece como conhecimento. Acho que é importante dizer que a geografia, antes de existir como um conhecimento sistematizado, como um campo científico, como uma disciplina escolar, ela já existe tanto como uma dimensão e uma condição de existência dos sujeitos, como também um saber muito instrumentalizado, vinculado, por exemplo, às expansões territoriais, às dinâmicas de guerra, às estratégias territoriais de avanços e de disputas sobre dinâmicas espaciais. E quando a geografia, na virada do século XVIII e século XIX, vai se sistematizar como um campo do conhecimento, é importante dizer que em diferentes países ela se sistematiza primeiro como uma disciplina escolar e depois como um conhecimento da universidade, ela vai cumprir, naquele contexto do século XIX, uma dupla função. Primeiro, ela cumpre uma função que é a sua função histórica, né, de estar diretamente vinculada aos processos de expansão imperial, né? Então não dá para a gente não esquecer que a geografia cumpre uma função estratégica nos processos de domínio da América, de domínio da África, de domínio da Oceania. Então ela é um saber-poder vinculado a esses estados maiores no processo de mapeamento, de reconhecimento territorial, de reconhecimento da importância econômica e geopolítica daquele território também. Ao mesmo tempo, ela vai cumprir uma função que é constituir essa subjetividade nacionalista. E aí, por isso que a gente vai encontrar um elemento importante, que é a origem da geografia como uma disciplina escolar, ela está também na origem curricular da escola moderna. Então, ela cumpre uma função nessa escola, que tem como objetivo constituir esse sujeito desses estados-nações que estão se formando após a Revolução Francesa em diferentes partes do mundo, claro, com temporalidades muito diferentes. No caso brasileiro, isso vai se dar a partir da Revolução de 1930, mas é importante dizer que essa geografia pátria ela surge para constituir essa ideia da identidade nacional. Então, se a gente olha para esses dois elementos, é importante a gente compreender que a geografia, enquanto um campo de conhecimento, ela surge como um campo de conhecimento conservador, no sentido que ela atua, ou seja, ela é colocada em ação para manter a ordem vigente, seja a ordem de expansão imperial, seja a ordem de constituição de uma identidade nacional, que inclusive pode dissimular as outras identidades e condições de existência do sujeito, como a condição de classe, como a condição de raça, como a própria condição de gênero. É nesse contexto que a gente pode falar do surgimento desses dois grandes campos da geografia, que é, de um lado, a geografia acadêmica e, do outro lado, a geografia escolar. O termo acadêmico e o termo escolar estão diretamente vinculados ao local de origem. Então, eu estou partindo do pressuposto que existe uma geografia feita a partir da universidade e uma geografia que é feita a partir da escola. E aí, essas geografias têm funções, objetivos, fontes, sujeitos e ações que são, ao mesmo tempo, diferentes, mas que têm pontos de convergência. E um dos elementos fundamentais para a gente entender como dialogam essas duas geografias é entender os contextos de sua produção. Então, portanto, aqui eu estou partindo do pressuposto que a geografia acadêmica não vem antes da geografia escolar, assim como a geografia escolar não é apenas tributária da geografia acadêmica. Há uma relação mais complexa, poderíamos chamar de uma relação dialética de mútua determinação, que explica como essas duas geografias se relacionam. Então, ler e entender as histórias específicas de cada um desses campos de conhecimento, as suas epistemologias próprias, as suas formas de compreensão da realidade, são processos fundamentais para a gente reconhecer que se tratam de dois campos semi-autônomos, ou seja, tem uma autonomia parcial e que estão articulados no entendimento dos processos de formação de professores e dos processos de atuação na escola. E por que isso é tão importante? Porque a gente precisa romper com uma ideia, e aqui o professor Francisco Lestes Gas, da Espanha, nos traz um elemento fundamental. Nós não podemos aceitar que a geografia escolar é uma tradução simplificada da geografia científica.
Durante muito tempo, nós acreditamos, e aí ou nos fizeram acreditar, que a geografia que se ensinava na escola basicamente era uma reprodução simplificada da geografia que se aprendia na universidade. Então a ideia era, eu aprendia geomorfologia, climatologia, mudava a linguagem e a partir dessa mudança de linguagem eu aplicava os conhecimentos aprendidos na universidade na escola. Tanto Lestegazo como diferentes outros autores do campo da epistemologia da geografia escolar vão apontar que é preciso reconhecer a especificidade da geografia escolar, não como uma tradução simplificada, mas como um campo de construção de conhecimento. E por que isso é importante? Porque se a gente toma a geografia escolar como uma tradução simplificada da geografia acadêmica, a gente vai partir da ideia de que todos os saberes, todos os conhecimentos têm como fonte de origem a universidade. Isso vai nos trazer a ideia de que a escola é um lugar de aplicação de conhecimentos desenvolvidos na universidade. Então, vamos imaginar esse esquema aqui. Eu me formo na universidade, possuo um saber acadêmico, me torno esse licenciando e vou me formando como licenciando. E o papel, por exemplo, do estágio supervisionado é basicamente ir para a escola e aplicar esse conhecimento. Então, eu olho para a escola não como um território onde se produzem conhecimentos, onde os sujeitos são autores de conhecimentos, de práticas, de perspectivas teórico-metodológicas, mas simplesmente como um lugar onde aquilo que se desenvolve na universidade vai se desenvolver na escola. Isso tem algumas implicações políticas muito complicadas. Por exemplo, toda a proposta curricular do Estado de São Paulo, os caderninhos que depois tornaram currículo oficial no ano 2010 e depois foram substituídos por novos cadernos a partir de 2019, trazem essa perspectiva. Eu tenho alguns intelectuais da universidade que vão lá, constroem uma proposta curricular e o papel do professor da escola é simplesmente ter essa proposta curricular em mãos e aplicá-la. Inclusive, no caso da proposta curricular de São Paulo, o caso é mais grave porque, além de uma apostila para os alunos, tem uma apostila para os professores que vai dizendo, página por página, o que o professor deve fazer em sala de aula. Com isso, se funda uma lógica que separa execução e planejamento. Então, tem alguém que planeja o conhecimento, que planeja o currículo, que planeja as aulas, e tem alguém que simplesmente executa. O professor passa a ser aquele que executa. Então, dentro de uma racionalidade técnico-instrumental, há uma separação, e aí o professor é encarado como um técnico e não como um intelectual. Ao mesmo tempo, isso se funda na ideia de que a geografia escolar é só tributária da geografia acadêmica. Portanto, o processo de formação de professores eu me aproprio dos conhecimentos na universidade e vou lá, aplico na escola. O que a gente tem percebido com as práticas é que isso é insuficiente. Não basta dominar os conteúdos acadêmicos para ser um bom professor de geografia. É fundamental entender o contexto do conhecimento, é fundamental entender o contexto da escola pública, as diferentes dimensões dos processos de ensino-aprendizagem, e isso também acaba colocando a formação docente como centro da universidade. Sem entender é que também na escola nós aprendemos a ser professores. É no chão da escola, na dinâmica do contato com os outros professores, com os estudantes, com o território escolar, com a comunidade do entorno, que a gente vai desenvolvendo perspectiva de formação de professores. Por isso, eu estou partindo do pressuposto, e essa vai ser a ideia da nossa disciplina de estágio, de que a gente precisa reconhecer as relações dialéticas entre a geografia da academia e a geografia da escola, entendendo que também na escola se produzem conhecimentos e que o professor, a professora de geografia, são autores e devem ser autores do conhecimento dos conhecimentos que articulam na escola. Por isso, nessa perspectiva, para que eu possa entender a escola enquanto um território de produção do conhecimento, eu preciso entender que nesse território múltiplas culturas se atravessam e dialogam. A cultura do professor, a cultura profissional da docência, as culturas pessoais, as culturas juvenis, as culturas do lugar. Ou seja, esse território que é a escola é um território complexo de múltiplas territorialidades que cabe ao professor e à professora, entendendo isso, pensar qual é a geografia e qual o sentido da geografia que se produz desde esse território. E isso traz implicações importantes para a gente pensar o estágio. Primeiro, a gente precisa reconhecer que há elementos de continuidades e descontinuidades entre a geografia da escola e da academia. Não basta eu dominar os conteúdos de geomorfologia e ir para a escola aplicá-los. Eu preciso entender os movimentos de recontextualização, de transformação do conhecimento e discutir qual é o sentido
de aprender geomorfologia, por exemplo, no sexto ano numa escola pública da periferia de São Paulo. Não é o mesmo sentido de aprender geomorfologia na formação do geógrafo na universidade. São perspectivas bastante diferentes que nós precisamos levar em consideração para o entendimento mais global do que significa os currículos e os conteúdos do processo de ensino-aprendizagem de geografia. É entender também a escola concreta, ou seja, a escola como territorialidade viva e como lugar, portanto, de produção desses saberes em formação e de formação. Preciso valorizar a experiência escolar como um momento importantíssimo de produção de conhecimentos, de produção de saberes, e não apenas os conteúdos teórico-conceituais que eu aprendo na universidade. Eles são fundamentais, mas eles não são suficientes para o processo de formação de professores. E isso modifica aquele nosso gráfico no qual eu aprendo o conteúdo na universidade e aplico na escola. As relações entre escola e universidade passam a ser mais dinâmicas, ou seja, de dupla direção. Eu aprendo na escola, aprendo na universidade, transformo minha ação na escola, transformo minha ação na universidade. Então, percebam que ao repensar a relação entre geografia escolar e geografia acadêmica, eu repenso os sentidos da escola, os sentidos da formação de professores e, portanto, os sentidos do estágio. E por isso que é tão fundamental a gente aprofundar esse debate de como se dá no momento atual e na história da formação da geografia no mundo essa relação entre a geografia que se faz na escola e a geografia que se faz na universidade.